Números no capítulo 22. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia, escrito por Moisés. Tem o objetivo de estar direcionando ali o povo de Israel na sua caminhada pelo deserto. E nós estamos numa caminhada, não num deserto literal, mas estamos cada um no nosso deserto, né? E Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Todos encontraram o livro de Números? Amém? Números 22, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez pelas portas desta igreja estarem abertas para louvor e exaltação do teu nome. Agora, Pai querido, fala aos nossos corações, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz, e precisamos ouvir aquilo que tu tens para cada um de nós. Por isso, nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, como eu estava dizendo, na caminhada pelo deserto, o povo de Israel que saiu do Egito, libertado ali por Deus, como diz a palavra, com mão forte, chega, depois de um certo tempo, às portas da terra prometida. E eles se encontram ali nas campinas de Moabe. E todo aquele evento da tirada, da saída do povo do Egito e a entrada no deserto e aquela caminhada, todos aqueles eventos que ocorreram ali, nós não sabemos como aconteceu, mas os povos daquela região, eles ficaram sabendo da notícia. A gente não sabe se naquela época existia um serviço de correios, né? Com certeza não tinha WhatsApp, não tinha, né, Facebook para divulgar as notícias, né, em tempo real como nós temos hoje. Mas como o Egito era praticamente a terra que dominava toda aquela situação, é bem provável que as notícias corriam rápido. Os povos ficaram sabendo: olha, saiu um povo que foi liberto do Egito, e esse povo veio lambendo tudo. E aí o rei dos Moabitas falou assim: rapaz, eles vão passar por cima da gente aqui, eles vão nos destruir, e eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que preservar o meu povo. Só que olha que coisa interessante que este rei fez. Ele tinha toda a possibilidade de pedir a bênção para si. Ele poderia convocar lá o Balaão. Eu sei que Balaão é um camarada que a presença de Deus está com ele, então eu vou convocar Balaão para ele vir me abençoar, para que eu possa estar sendo protegido, ou que eu tenha condições de enfrentar esse povo. Mas qual foi a decisão de Balaque? Eu vou pedir para que Balaão venha aqui para amaldiçoar aquele povo.
Que coisa interessante quando a gente para pensar a cabeça do homem, né? Ao invés de pedir a bênção para si, ele foi pedir a maldição para o outro. Nós estamos hoje num dia de ceia, em que nós comemoramos aquele sacrifício de Jesus por cada um de nós. Nós celebramos a Páscoa do cristão. Nós celebramos aquele momento em que Cristo fez uma nova aliança. E eu gostaria de meditar com os amados irmãos sobre 3 palavras que devem fazer parte do nosso dia a dia de cristãos. Mas eu quero tomar como exemplo a vida e a obra de Balaão, para que a gente possa tirar alguns ensinamentos para nós. As 3 palavras que eu quero conversar com os irmãos, meditar, são as palavras consagração, compromisso e comunhão. Consagração é a ação ou efeito de consagrar, de dedicar a vida a Deus, de separar-se para viver para Deus. Balaão, ele era um homem conhecido naquela região por ser consagrado a Deus. Balaão conversava com Deus. Balaão tinha os seus próprios propósitos. Além de estar atendendo às decisões ou aos pedidos das outras pessoas, Balaão, ele tinha o seu próprio entendimento, as suas próprias ambições. E quando nós olhamos o texto, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que Balaão amava o preço da injustiça, pois recebia dinheiro pelos serviços religiosos que fazia. Nós entendemos que existem hoje pessoas que fazem a mesma coisa, aquelas pessoas que são agoureiros, né, os adivinhos, que recebem dinheiro, né, por atender as pessoas nos seus pedidos. Aí fazem ali, eu quero saber como vai ser o meu futuro, como vai ser a decisão que eu devo tomar no trabalho, alguma coisa nesse sentido. Balaão era uma espécie de agoureiro nesse sentido, porém ele tinha fama de ser um profeta de Deus. Ele tinha a fama de ser alguém que falava com Deus, que recebia as ordens diretamente de Deus. E olha que no versículo 6 que nós lemos, Balaque, quando envia os homens para chamar a Balaão, ele fala aqui: porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós vamos ver que essa mesma palavra foi dada pelo próprio Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, você vai ser uma bênção, e quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar, você também será amaldiçoado. Ou seja, aqui há como se fosse uma comparação de Balaão com Abraão. Ou seja, a mesma palavra que foi dada para Abraão era a mesma palavra, era a mesma fama que tinha Balaão. Porém, como nós podemos entender um homem que conhecia, que era consagrado a Deus, que era famoso por conversar com Deus, como nós podemos entender o que acontece no versículo de 9 a 11, quando Balaão, ele fala, quando os homens chegam para convidá-lo para ir amaldiçoar o povo de Israel, Balaão fala assim: olha, eu vou conversar com Deus. Como que pode alguém que tem consagração, alguém que tem a vida dedicada a Deus, vai consultar a este Deus para amaldiçoar alguém? E principalmente, se ele tinha intimidade com Deus, o povo a quem ele estava pedindo a Deus para amaldiçoar era o povo de Deus. Ele conhecia, ele sabia que era o povo de Deus. Então a gente pode colocar que existe um ponto de interrogação nesta suposta consagração de Balaão, porque quem é verdadeiramente consagrado a Deus sabe o que está no coração de Deus e tem certeza que o desejo de Deus é sempre abençoar e nunca amaldiçoar. E Balaão, quando toma essa atitude de consultar a Deus, ele está demonstrando que na realidade
ele tem alguma coisa a mais de si mesmo, e não só aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. E quando nós olhamos em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, diz: mas eu vos digo, Jesus falando, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Também em Efésios 4, 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Em Tiago 3, 9 e 10, com ela bendizemos a Deus, com a língua, falando da língua, com a língua nós bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, se nós somos consagrados a Deus, da nossa boca deve sair somente bênçãos para a vida das outras pessoas. E era isso que, era exatamente o contrário disso que Balaque queria que Balaão fizesse. Que Balaão, sendo consagrado a Deus, Balaão deveria amaldiçoar o povo. E isso não condizia com alguém que era íntimo de Deus. Então, a consagração, quando você dedica a sua vida ao Senhor, o desejo de Deus é que da sua boca e da minha boca possa sair somente bênçãos para a vida das outras pessoas. A segunda palavra, compromisso. Compromisso é obrigação assumida por uma ou diversas partes. Comprometimento, acordo político, pacto. Quando nós olhamos o compromisso de Balaão, nós vemos que o compromisso dele era consigo mesmo, com a sua ambição financeira. Quando nós olhamos no versículo de número 7, diz que então foram os anciãos aos moabitas, os anciãos dos moabitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Balaão, quando ouviu falar, opa, tem coisa boa para mim aí, está vindo um rei querendo que eu faça alguma coisa, tem dinheiro envolvido, né? E Balaão, quando ouve, mesmo sabendo aquilo que nós falamos anteriormente, mesmo sendo consagrado, ele vai ouvir a Deus. Será que Deus pode me dar de repente alguma coisa nisso aí? Eu vou amaldiçoar o povo, eu vou receber alguma coisa? Mas Deus fala que não. A resposta de Deus é não, para que ele não vá com aqueles homens. Porém, quando nós olhamos no versículo de número 20, os homens voltam para Balaque e falam, olha, ele não quer ir. Aí Balaque fala assim, não, vai outras pessoas, alguns emissários mais proeminentes aqui, mais importantes, quem sabe ele vai dar ouvidos a pessoas que tenham uma posição maior aqui na corte. E aí Balaque envia outros emissários para Balaão. E aí Balaão, já sabendo a resposta de Deus anteriormente, ele ainda tenta mais uma vez ouvir a resposta de Deus, sabendo que Deus já não queria. Mas ele ainda tinha aquela ideia, puxa vida, é muito dinheiro que está envolvido nisso aí, eu vou tentar novamente. E aí, quem é consagrado, quem tem compromisso com Deus, sabe qual é a vontade de Deus. Mas aqui nesse momento, Balaão, com a fama que ele tem a oportunidade de falar, olha, Deus falou isso. A Bíblia, no versículo 20, fala que veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Porém, quando chega no versículo 22, e quando Balaão resolve ir com os homens, no versículo 22, de Números 22, assim, acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi junto com os homens. Ora, Deus ele não tem duas palavras. Se Deus fala sim, é sim. Se ele fala não, é não. Como pode antes dizer não vá e agora dizer vá? Alguns estudiosos, quando estão tratando desse texto, falam que na realidade essa segunda palavra, quando recebe a Balaão, dizendo que foi Deus que disse, na realidade foi a sua própria consciência dizendo, vá rapaz, vá, de repente chega na hora, Deus fala alguma coisa e você ainda sai ganhando. E às vezes nós fazemos isso, dizemos que Deus falou aquilo que não foi falado por Deus.
E aqui Balaão, ele faz isso. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E para provar isso, para provar que Deus não estava naquele negócio, nós conhecemos um episódio que é bastante conhecido, né, aqui na Bíblia, que é Deus utiliza a jumenta, né, a mula de Balaão, para falar com ele, para poder impedir que ele vá e amaldiçoe o povo de Israel. E por 3 vezes Deus, na figura de um anjo, se coloca na frente, no caminho em que está Balaão, a sua jumenta e aqueles homens, e o anjo tenta impedir a passagem da jumenta, e Balaão dá ali umas chicotadas na sua mula para poder passar. Mas Deus estava tentando impedir que Balaão fosse amaldiçoar o seu povo. E Balaão não estava enxergando, ou talvez estivesse enxergando, mas ele estava vendo mais à frente o quê? O recurso financeiro que ele ia receber. E aí nós encontramos, quando chega na 3ª vez que a mula tenta passar e é impedida, os olhos de Balaão são abertos e ele consegue enxergar o anjo. E quando ele enxerga, e o anjo fala com ele: rapaz, eu estou te impedindo, Deus não está nesse negócio. E aí Balaão: então tudo bem, então eu não vou. Mas aí nessa hora Deus utiliza este episódio para dar uma lição em Balaão, e essa lição ela pode servir para cada um de nós também. E aí Deus permite: não, então vá, mas você só vai dizer aquilo que eu colocar na sua boca. E aí nós encontramos que os filhos de Israel, quando chega ali em Josué, capítulo 13, versículo 22, diz que Balaão, ele foi morto pelos filhos de Israel como se fosse um feiticeiro. Nós vamos ver mais à frente por que isso aconteceu. Deus quer que nós tenhamos comprometimento com aquilo que nós prometemos, aquilo que nós fizemos como pacto com Ele. O nosso compromisso com Deus, o compromisso de Deus é com a sua palavra, e o nosso compromisso tem que ser com este Deus a quem nós amamos. O nosso compromisso não está no nosso desejo de realizar coisas. O nosso compromisso com Deus tem que ser baseado na palavra dele. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A nossa vida de comprometimento com o Senhor é uma vida de sacrifícios. E muitas vezes nós temos que deixar os nossos negócios, deixar os nossos desejos para seguir o desejo, para seguir a Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, e vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Romanos 8, 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode estar entre o nosso comprometimento com a obra do Senhor, o nosso comprometimento com aquilo que prometemos ao Senhor e os nossos próprios objetivos. Deus, ele quer o nosso comprometimento completo. E aqui nós podemos observar que Balaão, ele estava comprometido com a recompensa que ele poderia receber. Terceira palavra, comunhão. Comunhão é a realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modos de pensar, agir ou sentir. Identificação. É bem provável que, nós já falamos sobre isso, que Balaão achasse que poderia sair do encontro com alguma recompensa. Porque se ele fosse verdadeiramente comprometido com Deus, se ele fosse verdadeiramente, estivesse com a sua vida consagrada 100% a Deus, quando Deus falou com ele, não vá, ele não iria insistir, e por ele mesmo, ele iria recuar naquela intentona. Porém, a cobiça dele era muito mais forte.
E daquele evento só poderia acontecer, daquele encontro de Balaão com Balaque para amaldiçoar o povo, a única coisa que poderia acontecer foi aquilo que aconteceu mesmo. Foi ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoar o povo. Por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Se você ou se eu quiser se associar a alguém para fazer o mal para alguma pessoa, o que eu posso sofrer, se eu como cristão me associar a alguém que seja do lado do mal, só vai ter coisas ruins que vão acontecer comigo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, nós encontramos que o apóstolo João, quando estava escrevendo, sendo orientado, falando por Deus sobre aquilo que ele deveria escrever, ele fala assim: Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas para o povo de Deus. Porém, a única forma de uma pessoa ter maldição sobre si mesma é se ela escolher, se ela for buscar. Porque Deus, ele não amaldiçoa aquele a quem quer abençoar. E quando alguém é consagrado a Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e não vai buscar comunhão com os inimigos de Deus. A palavra, quando Deus fala para Balaão: olha, vá que eu vou colocar a palavra na tua boca para você dizer para aquele povo. E quando ele chega, ele fala Balaão tem a oportunidade de, por 3 vezes, amaldiçoar o povo. Na primeira vez, a palavra que Deus coloca para Balaão é a que está em Números capítulo 23, versículo 8. Abra aí comigo para você ver. Balaão, falando daquilo que Deus colocou no seu coração, diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Deus, ele tem o seu povo escolhido. Deus tem aqueles a quem ele ama e a quem ele coloca à disposição as suas bênçãos. E se Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. A segunda palavra que a oportunidade que Balaão tem para amaldiçoar o povo está lá em Números 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Existem milhares de promessas que são colocadas na palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos essas promessas de Deus. E se alguma delas você sentiu o desejo no seu coração, você sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração, que aquela palavra é para você, Deus, ele não mente. A sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra, ela produz vida em todas as pessoas que abrem o seu coração para ela. E ele não mente de maneira nenhuma. Se ele fala: eu vou abençoar, eu vou abençoar. Se você recebeu uma palavra de Deus, se você, quando estava lendo a sua Bíblia, você percebeu que existe algo ali que é promessa para a tua vida, creia que vai se cumprir. E a terceira oportunidade que Balaão teve para amaldiçoar o povo, Deus colocou na sua boca o que está lá em Números 24, versículo 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Deus, quando estava com o povo, Deus produziu a libertação do povo com a mão forte. E não só aquela libertação, mas venceu os inimigos que apareceram no deserto. E se nós nos juntarmos a Deus, se nós tivermos compromisso, consagrarmos a nossa vida e tivermos comunhão com Deus, nós teremos este Deus lutando ao nosso lado nas nossas dificuldades. Quantas são as oportunidades na Bíblia que pessoas estavam lutando, estavam com desafios a serem vencidos, e os homens de Deus, ou os anjos de Deus, estavam ali lutando por aquelas pessoas, e muitas batalhas foram vencidas sem ser derramado nenhuma gota de sangue. Por quê? Porque Deus estava do lado do povo. Então, se nós
temos a esse Deus, nós consagramos a nossa vida, tivemos compromisso com Ele, comprometimento com a Sua palavra, tivemos comunhão com Ele, nós estaremos juntos desse Deus e vamos passar por qualquer dificuldade, qualquer desafio que chegar até nós será vencido no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estaremos com Deus. Se eu confiar na minha força, eu vou cair aqui agora. Porém, se eu confiar em Deus, diz a palavra de Deus, eu vou saltar muralhas. Se eu confiar em Deus, eu vou atravessar o mar a pé seco. Porém, eu preciso estar com a minha vida consagrada diante do Senhor. Eu preciso ter comprometimento com esse Deus. Eu preciso estar em comunhão com esse Deus. Como conclusão, Balaão não cumpre a sua palavra para Balaque, o rei dos Moabitas. Por quê? Porque Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo. Só que nas 3 oportunidades que ele teve para amaldiçoar, ele abençoou. E aí Balaque ficou muito irado com Balaão e falou: Balaão, some da minha frente, vai embora, não quero saber mais de você aqui. E aí lá em Números 24:14 diz assim, Balaão fala assim: agora pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Porém, Balaão falou que ia sair da presença de Balaque e ia voltar para o seu povo. Mas Balaão não foi para o seu povo. Balaão foi se encontrar com outro povo que era inimigo de Israel e que naquele momento estava em amizade com os moabitas, que eram os midianitas. Balaão foi lá para os midianitas. Quem sabe o que estava passando pela cabeça de Balaão? Se eu não conseguir ter a minha recompensa com os moabitas, eu vou ter a minha recompensa com os midianitas. Quem sabe se eu de repente chegar lá, isso aqui é conjectura nossa, né? Eu possa receber aquilo que eu não consegui. Porém, como nós falamos lá em Josué, capítulo 22, Deus, como vingança sobre as situações que o povo de Israel passou, quando chegou ali em Moabe, não foi bem recebido, foi recebido com guerra. Deus fala para Josué, através de Moisés: vocês vão entrar e vocês vão destruir e vão matar esse povo. Números capítulo 31, versículo 8. Mataram também os israelitas, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Arequém, a Zur, e a Ur e a Rebá, 5 dos reis midianitas, e também a Balaão, filho de Peor, mataram a espada. O que Balaão estava fazendo ali junto com os midianitas? Era só mesmo para ser destruído, né? Balaão, ele tinha, o seu compromisso era consigo mesmo, a sua consagração era consigo mesmo, a sua comunhão era com seus objetivos, e por causa do seu egoísmo ele foi consumido. Graças a Deus que o nosso modelo a ser seguido não é Balaão. O nosso modelo a ser seguido é Cristo. E Cristo, ele não foi só consagrado, Cristo foi ungido pelo próprio Deus. Ele foi escolhido como modelo para cada um de nós a ser seguido. O seu compromisso, o compromisso de Cristo, era em cumprir a vontade do Pai. E por diversas vezes ele falou isso: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. A comunhão que Cristo tinha com o Pai era tão íntima que ele fala assim para os discípulos: olha, quem vê a mim, vê Pai. Ele era muito, a comunhão que Jesus tinha com Deus era única. Em João 11, versículo 42, Jesus fala assim: o Pai me ouve naquilo que eu peço a Ele, e tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome vos será feito. Totalmente diferente do que aconteceu com Balaão. Lá em Deuteronômio, o último texto que eu vou ler, Deuteronômio 23, versículo 5: porém o Senhor teu Deus
não quis ouvir a Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Meu amado irmão, você que está aqui nesta noite conosco, você que está nos assistindo pela internet, saiba de uma coisa: Deus te ama. Deus te ama, e por Ele te amar, Ele preparou o melhor para cada um de nós. Porém, a única coisa que Ele pede é que nós tenhamos compromisso com Ele, é que nós tenhamos comunhão com Ele, é que nós consagremos a nossa vida a Ele. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós fazermos uma reflexão de como tem sido a nossa vida. Hoje é o dia de nós celebrarmos a nossa união, de celebrarmos aquilo que nos une. E o que nos une é o sacrifício de Cristo feito por cada um de nós na cruz do Calvário. E aí é a oportunidade que Deus nos dá para renovarmos a nossa aliança com Ele. Você está disposto a fazer isso? Ou você está disposto, ou cada um de nós, será que estamos dispostos a seguir o que Balaão propôs no seu coração? Era seguir a si próprio, era ter os seus próprios interesses, ter as suas próprias recompensas. O nosso modelo não é Balaão, o nosso modelo é Cristo. E a recompensa que está proposta para cada um de nós, Cristo falou: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e voltar, quando eu for e preparar lugar e voltar, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vós estejais também. Então que nós possamos nesta noite estar refletindo sobre isso, consagrar as nossas vidas, renovar o nosso compromisso com Deus, ter comunhão com Ele e com os nossos irmãos, e esperar a volta de Cristo, para que possamos todos juntos estar na presença do Pai. Por isso nós agradecemos essa oportunidade e pedimos a Ti, ó Deus, que venha abençoar as nossas vidas neste momento, e que você possa ser abençoado ricamente no nome do Senhor Jesus.